Quando o dilúvio foi anunciado, os céus se tornaram um espelho do caos que reinava na terra. O mundo havia sido corrompido, e a causa desse mal tinha um nome hoje esquecido: os filhos dos vigilantes. Eles eram diferentes, maiores, mais fortes, mais rápidos. O sangue dos anjos corria em suas veias, misturado à fragilidade humana. E dessa união proibida nasceu algo que não pertencia nem ao céu, nem à terra. Os antigos os chamaram de Nefilim. Eles andavam entre os homens como se fossem deuses. Seus corpos alcançavam o dobro do tamanho de um ser humano comum, e suas vozes faziam os vales tremerem. Em suas mãos, eles empunhavam as armas dos vigilantes. Em seus olhos, o mesmo brilho de rebelião que levou seus pais à queda. No início, os povos os adoravam. Construíam templos em sua honra e os chamavam de heróis, os grandes homens da antiguidade. Mas o que começou como adoração logo se transformou em um medo profundo. Os Nefilim dominaram cidades inteiras. Primeiro, eles devoraram os rebanhos. Depois, em sua fome insaciável, devoraram os próprios homens. A terra clamava por socorro. O sangue corria como rios, e a violência cobria a face do mundo. Do alto, os céus silenciaram. Os vigilantes, aqueles anjos que haviam quebrado o limite sagrado entre os mundos, viram com horror a monstruosidade que haviam criado. Mas já era tarde demais. O plano original da criação havia sido corrompido. O homem não mais dominava a terra, ele era dominado. E foi nesse tempo de desespero que Deus chamou Noé e decretou o juízo final sobre aquela era. O dilúvio seria o fim da linhagem impura. As águas vieram subindo sem parar. As montanhas mais altas desapareceram sob a inundação. Os gigantes, em sua arrogância, lutaram contra o destino, tentando escalar os picos mais elevados, mas foram tragados pelo abismo líquido. Dizem as lendas que as almas deles não encontraram descanso, ficando presas entre os mundos, condenadas a vagar na escuridão. Com o passar dos séculos, seus ossos gigantescos ficaram escondidos sob camadas de terra e tempo, e o vento levou seus nomes para o esquecimento, mas a memória deles nunca foi totalmente apagada. Existem registros, em culturas que jamais se conheceram, que falam de uma raça de gigantes que caminhou sobre a terra em tempos imemoriais. Os gregos os chamaram de titãs. Os povos da Mesopotâmia os conheciam como Apkallu. Os hebreus, como já dissemos, os chamaram de Nefilim. E todos descrevem a mesma coisa: seres poderosos, nascidos do céu e da terra, que desafiaram a ordem divina e pagaram um preço terrível. Mas será que a história termina aí? Alguns acreditam que, mesmo depois do dilúvio, parte do sangue dos gigantes sobreviveu. Quando os israelitas, liderados por Moisés, chegaram à terra prometida, encontraram povos estranhamente altos e fortes. A Bíblia os chama de Anaquins, Refaíns e Emins. Os espias enviados por Moisés voltaram apavorados, dizendo: "Vimos ali gigantes, filhos de Anak, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos diante deles." Seriam eles descendentes diretos dos Nefilim originais, que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio? Ou seriam ecos genéticos, uma manifestação posterior daquela linhagem antiga? O mistério atravessa os séculos, escondido entre ruínas esquecidas, lendas contadas ao redor de fogueiras e pergaminhos que poucos conseguem decifrar. E isso nos leva a outra questão intrigante. Muitos estudiosos e pesquisadores de teorias antigas acreditam que os povos do passado, como os construtores das pirâmides do Egito, dos templos megalíticos e das cidades ciclópicas da América do Sul, possuíam conhecimentos de engenharia e astronomia impossíveis para a sua época. Quem os ensinou a alinhar pedras de toneladas com uma precisão milimétrica com as estrelas? Quem revelou os segredos da engenharia avançada antes mesmo da invenção da roda? E mais importante, por que tantas culturas antigas, separadas por oceanos e milênios, falam dos mesmos deuses gigantes descendo do céu para ensinar à humanidade? Os vigilantes foram punidos por seus atos, presos em abismos de escuridão. Mas seus segredos, o conhecimento proibido que eles trouxeram para a Terra, nunca desapareceram completamente. Parte desse conhecimento foi passado adiante em sussurros, gravado em símbolos, e se tornou a base de religiões secretas e impérios poderosos. A sabedoria caída, de certa forma, se tornou o alicerce de muitos reinos da antiguidade. E assim, a herança dos gigantes sobreviveu, não no sangue, mas no conhecimento. Hoje, o que nos resta são apenas fragmentos dessa história. Ruínas impressionantes, mitos fascinantes, ossadas de autenticidade duvidosa e textos antigos que nos deixam com mais perguntas do que respostas. Mas se a história dos Nefilim é apenas uma lenda, uma simples metáfora,
Por que tantas civilizações tão distantes contariam a mesma história com detalhes tão semelhantes? E se eles realmente existiram? O que os impediu de voltar? Talvez o segredo não esteja guardado sob a terra, mas nos próprios céus. Pois os vigilantes foram presos, mas seus filhos, seus espíritos, talvez ainda caminhem entre nós. Alguns os chamam de sombras, outros de demônios. Mas os antigos sabiam a verdade. Eles são o eco de uma era em que o céu tocou a terra e a humanidade nunca mais foi a mesma, como diz um antigo texto apócrifo. Os gigantes caíram, mas o sangue deles ainda clama da terra. E um dia, quando o limite entre os mundos for rompido novamente, os filhos dos vigilantes poderão despertar. O que você acha? Seriam os Nephilim figuras reais da nossa história, cuja existência foi apagada com o tempo? Ou apenas mitos poderosos para explicar o mal no mundo? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho em mistérios antigos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!